O que é essa onda de postar muitos conteúdos no Instagram, no TikTok e até aqui no YouTube, que eu estou vendo agora em pleno meio do ano de 2026, que eu queria compartilhar aqui com vocês algumas visões. Aqui eu tenho mais essa liberdade para fazer um conteúdo longo e trazer uma opinião que eu venho refletindo nessa última semana, onde eu vi alguns profissionais aí que já têm uma experiência compartilhando 10, 20, surgiu um agora com 100 Reels por dia. E eu vejo que esse movimento, ele traz uma visão, principalmente para quem está no, vamos dizer assim, desespero de conseguir audiência, seguidores, atenção, de que pode ser uma nova solução. E eu já quero dizer que eu não sou contra isso, inclusive eu quero testar alguns dias, postar um volume maior de conteúdos. Eu acredito que nesses 10 anos de experiência aí que eu tenho nas redes sociais, eu sempre vi movimentos acontecendo e sempre vi criadores de conteúdo tendo sucesso com os seus formatos, desde carrossel estático, mesmo agora com a era de inteligência artificial, que muitos carrosséis são, sim, mais do mesmo, tem criador ainda que é muito reconhecido por isso. Criador com Reels Lo-Fi, criador com Reels cinematográfico, criador que posta um Reels por mês e bomba, que mostra lifestyle, criador que posta vários Reels por dia. Então eu vejo que os movimentos, eles vêm para trazer algo novo no mercado e gerar um movimento no mercado para que as pessoas vão para uma direção. Mas esses movimentos, eles nada mais são do que coisas que sempre existiram, mas que não tinham o seu devido hype, né? Não tinha devida repercussão, e alguém pega, gera essa repercussão e cria esse movimento e as pessoas começam a querer seguir isso. Eu acredito que esse movimento em específico de postar 10, 20, 50 Reels por dia, 100, eu particularmente acho demais para uma conta que não tem tantos seguidores. Eu acho que isso funciona para o cara dar um hype no começo, entender o algoritmo, entender o que pode acontecer, depois ele dá uma estabilizada, mas se ele não quiser começar assim, eu acredito que não precisa, não é uma regra. Agora, para contas que têm muitos seguidores, eu vejo que faz sentido, porque você já tem um alcance potencial maior e as chances de viralizar são maiores. Eu vejo contas, por exemplo, como TNT Brasil, como ESPN, né, que são contas de esportes que têm muitos seguidores e postam muito. TNT Brasil posta 60 posts por dia, na média, há anos, não é uma vez ou outra, é todos os dias. Cazé TV na Copa, tenho certeza que passou de 150, 200 posts por dia. Então existe sim essa estratégia, não é uma coisa mirabolante, nem uma coisa inventada, uma coisa que é nova, uma coisa que já existe e que só não tinha esse hype. Então eu vejo que uma conta como a minha, por exemplo, 30 mil, 40 mil seguidores, pessoas com 100 mil seguidores, postar ali, por exemplo, o Leandro Ladeira, que deve ter mais de 1 milhão de seguidores, está fazendo isso, está postando 5, 10 Reels no dia, eu tenho certeza que se ele postasse 100, ele criaria um movimento. Então eu acredito que esse grande volume, essa intensidade, ela distorce o tempo para criar um movimento, mas eu vejo que ela não necessariamente precisa ser sustentada, né, por um perfil que não tem esse padrão de diversidade de conteúdo como tem, por exemplo, um perfil de esportes. Agora, você pega uma escola de inglês, por exemplo, a Fluency Academy, né, que é uma escola de idiomas, 5, 6, 7, 8, 10 idiomas, se cada um postar 10 Reels por dia, 10 conteúdos por dia, dá 100 no dia e faz sentido total, são públicos diferentes. Outra, o Instagram, no seu Reels, aparece mais pessoas que você não conhece do que as que você conhece. Então, mesmo o cara que quer, eu quero postar 100 por dia, 50 por dia, 20 por dia, os seus Reels, eles vão aparecer para públicos diferentes. Então é como se cada Reels fosse para uma timeline diferente. Claro, mesmo você falando do mesmo assunto, você tem essa dinâmica dentro do Reels, né? Que ele não mostra para os seus seguidores, ele mostra para um público amplo. Claro que vai aparecer para os seus seguidores, mas possível o Instagram é entregar 100 Reels no dia para todos os seguidores. Então, naturalmente, ele vai entregar para pessoas que não te seguem. Uma coisa que acontece, que eu estou percebendo essa galera, é que naturalmente cai o engajamento. Então, é um jogo de alcance. Então, as pessoas não vão comentar.
Claro que se tiver 50 Reels e 50 distintos que trouxeram uma audiência por um tema legal, vai ter comentários, mas na maioria das vezes você não vai conseguir ter muitos comentários nem muitos likes porque você está só aparecendo, então é um jogo de frequência que eu vejo que faz sentido. Então a grande verdade é que uma estratégia de marketing dentro do âmbito digital, dentro do Instagram, do TikTok, do YouTube, ela, cara, precisa ser testada e precisa ser validada para ver o resultado que isso gerou. É muito difícil você julgar uma estratégia sem saber os bastidores daquilo. Então eu acredito que uma estratégia dessa tem potencial. Gostaria de testar, sim, eu vou testar alguns dias, fazer um movimento como esse, mas acredito que ela precisa se encaixar dentro desses contextos que eu dei aqui. Tem essas ressalvas, então eu sou um cara que busca entender os pontos positivos e negativos de uma estratégia, busco entender o que vai trazer de benefício, quais são as coisas que eu vou perder com isso. Gosto de entender as possibilidades, então isso é uma coisa que eu paro para refletir, falo, cara, beleza, vou fazer isso, o que isso vai me trazer, o que isso vai me gerar, quais são as possibilidades que eu crio com isso. Não é de hoje que perfis de cortes existe, e isso já é uma estratégia que um cara como um Ruiter, Alfredo Soares hoje em dia, Pablo Marçal, ele gera seus clipadores criando até movimentos de campeonatos de cortes e o cara posta. Só que aí você pega um perfil que tem 5 Reels no dia, só que o cara tem 10 perfis daquele com 5 Reels no dia, 20 perfis daquele, porque são vários clipadores. Então eu acho até mais interessante, não estou falando que é melhor ou pior, mais interessante se eu tivesse, claro, quero construir esse movimento. Faço os Reels no meu perfil, não tem problema. Mas, por que não gravar lives, ficar em live com a galera, mesmo que não tenha audiência, tenha uma audiência baixa, mas ficar em live com a galera, conversando, trocando ideia e disponibilizar isso para os clipadores fazerem esses cortes e soltarem. É claro que ninguém quer fazer corte de uma pessoa, né, vamos dizer assim, desconhecida. Então, precisa gerar esse movimento, né? Não é um movimento tão simples quanto você sair gravando. Mas, o cara faz 2 horas de live, né? São 120 minutos. Se o cara conseguir falar coisas interessantes, né, em 120 minutos, vamos pegar aí 100 minutos, 20 minutos ali de resenha e tal, entre os assuntos, precisa fazer a live de forma intencional para gerar cortes curtos, então falar de coisas, responder perguntas. O cara faz em 1 hora, 2 horas de live e ele tem os Reels para postar no dia, se ele quiser postar 100 no dia, 50 no dia. E a grande questão é que você só faz uma live e deixa rodar. Então é naturalmente mais fácil pelo lado da gravação, que é mais natural, mais tranquilo. Você para, faz a live e acabou. Agora você depois vai ter um trabalho de editar, de cortar, de ter os clipadores, de poder fazer isso, de pagar esses profissionais, enfim, então é um investimento. Pelo outro lado, se você quer gravar 10, 20, 30 Reels por dia, você já parou para fazer essa conta? Eu fiz umas contas aqui, usando o chat, e para o cara postar 100 Reels por dia, é quase um Reels a cada 4 minutos, 5 minutos, se eu não me lembro. 300 Reels por dia, né? Eu vi um cara que vai fazer isso. Inclusive, ele pensou numa estratégia muito legal, que ele vai aceitar collab. Então, ele está pegando aí, né, 150 Reels, ele que vai postar, e 150 ele está fazendo a audiência dele postar. Eu achei isso um movimento muito interessante. Mas aí precisa ver o impacto de fazer collabs no Instagram em volume. O que acontece, né, se eu fizer 50 collabs no dia com o meu perfil? Vou estar aparecendo para o meu público, para o público da collab, vídeos collabs, aqueles em colaborador. Vocês já repararam se aparece muito na sua aba Reels? Vou até contar, né? Vou começar a contar. Chuto que 20, 30% é collab, sim. Alguns memes, algumas notícias, coisas que eu vejo no meu Reels. A maioria é de criador único. Então, tem outro tipo de efeito, mas é uma estratégia. Então, falando, né, voltando para o tema de dificuldade de postar, a quantidade no dia, é a hora, cara. Então, se você for fazer com um celular, é o dia inteiro gravando. Se você quiser postar 50, se você for postar 9 Reels por dia, 3 de manhã, 3 à tarde e 3 mais para a noite, já é uma manhã ali gravando. Não vou dizer que você vai demorar amanhã para gravar 3 vídeos, mas você vai ter que parar, gravar e postar. À tarde parar, gravar e postar, e à noite parar, gravar e postar.
Eu acho que o volume ele é interessante, mas precisa se diversificar também. É porque você tem a chance de criar dentro do seu perfil vários ativos de públicos que consomem um tipo de conteúdo. Então, o cara que gosta de Reels, o cara que gosta de React, o cara que gosta de carrossel, que gosta de conteúdo técnico, que é tela dividida, são vários formatos. E se for parar para pensar, o cara que faz 50, 20, 30, 100 Reels no dia, é um novo podcast, vamos dizer assim. Eu até fiz um conteúdo falando sobre isso, porque o cara, a pessoa hoje em dia, ela não tem paciência, né? Alguns, né? A maioria, na verdade, não tem paciência de assistir um podcast. Mas se ele vê dos seus 100 Reels, ele vê 5 no dia, cara, ele consumiu o seu conteúdo que ele não consumiria. Mas só que você pega 100 Reels, aí um consumiu 5, o outro consumiu outros 5, o outro consumiu outros 5, você tem vários telespectadores ali que podem se interessar. No final de tudo, tempo de tela hoje em dia é muito importante, frequência é muito importante. Então, aparecer mais vezes, porque em um mundo onde você é bombardeado de informações e conteúdos, se você aparece uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, cara, você é esquecido. Se você aparece várias vezes por dia, as chances de você ser lembrado são maiores. Então, acho que essa é a conclusão de tudo isso, de entender qual é a sua estratégia, qual é o seu objetivo. É importante sim ter frequência hoje em dia, é importante sim ser lembrado. Hoje é impossível você ser lembrado aparecendo uma vez por dia, mas você constrói um tempo maior. Porém, se você quiser distorcer esse tempo, precisa dessa intensidade com inteligência, entendendo a sua estratégia. Bom, essa é uma reflexão que eu quis trazer aqui para vocês sobre esse movimento que eu estou vendo, que eu estou observando, e para mais reflexões como essa, se inscreve aí nesse canal e tamo junto. Até o próximo vídeo.